Hoje em dia ainda é legítimo pensar que os primeiros portugueses a chegar a estas paragens da China encontraram um império do meio completamente encerrado em si mesmo, no interior das portas cerradas da Grande Muralha. Esta imagem é verdadeira, mas não inteiramente. Pode pensar-se também que pelos mares do sul da China nada se passava, ou seja, era uma espécie de mar-chão, deserto, passa a alegoria, nem navios, nem navegadores. Bom, mas esta imagem é que já não é minimamente verdadeira. Pois é, o mais chega para se perceber qual era a realidade e o pano de fundo deste mundo extremo-oriental onde vivemos nesse tempo ainda era obscuro. Consta aqui do livro que vos trago hoje, Travels and Knowledge, China, Macau and Global Connections, edited by Luís Filipe Barreto and Wu Ziliang. A edição desta obra pertence a dois historiadores bem conhecidos. Um é Luís Filipe Barreto, que dirige o Centro Científico e Cultural de Macau em Lisboa, e outro é Wu Ziliang, presidente da Fundação Macau. Os dois vêm tomando iniciativas no sentido de divulgar, principalmente no mundo académico, os conhecimentos que portugueses e chineses têm sobre o seu recíproco encontro e os momentos históricos que se seguiram, quando abriram o que viria a ser também conhecido por Rota Marítima da Seda. E aqui está uma coletânea que reúne alguns dos mais importantes nomes académicos que têm trabalhado para iluminar esses tempos, os quais, como disse, continuam ainda a primar pela obscuridade. Posso ler aqui alguns dos que se incluem. São, por exemplo, Cristina Miu Bingcheng, João Gil, Arturo Giraldes, Noel Golvers, Maria dos Santos Lopes, Carlos Ascenso André, Eduardo Ribeiro, Alfredo Gomes Dias. Este livro contém duas perspectivas que me parecem interessantes. Uma é o facto de divulgar as mais recentes novidades do conhecimento histórico no que ao encontro e à China propriamente dita diz respeito. Calculo eu que ali se encontra também um tesouro pouco menos que inexplorado. Isto tendo em conta o facto da China ser conhecida pelos meticulosos arquivos que conserva a todos os níveis, desde o expediente do mais importante gabinete dos centros de poder até aos mais humildes arquivos distritais e municipais. Por outro lado, traz à luz assuntos que não se sabe bem porquê, tardam em ser devidamente estudados e divulgados. O relacionamento comercial e político entre Macau e as Filipinas, que sempre tem passado bastante em claro pelos historiadores, é um deles. Mas o relacionamento entre chineses e japoneses, tendo em conta a mediação portuguesa de Macau, é outro ponto interessante que vem sendo olhado de forma nova. Sabia, por exemplo, que nesses tempos recuados os comerciantes japoneses iam à feira de Cantão vestidos como os portugueses, isto porque entre a China e o Japão se levantava uma barreira de antagonismo que só os portugueses tinham permissão para franquear. Histórias destas vão sendo conhecidas à medida que os investigadores vão vasculhando os arquivos de Portugal e da China, mas também de outros países, nomeadamente da Espanha e da Holanda, entre outros. Devo destacar ainda que entre os autores que aqui constam figura Eduardo Ribeiro, um investigador bem conhecido de Macau, que se juntou às fileiras dos camonianos nacionais, pois aqui Eduardo Ribeiro fala da grande jornada que o maior Vat Luso fez à China. Este livro é uma publicação do Centro Científico e Cultural de Macau de 2018. Travels and Knowledge, China, Macau and Global Connections, editado por Luís Filipe Barreto and Wu Ziliang. Volto para a semana com mais livros e mais autores.